Vamos. Oi, Aline. Então, Oi. pessoal, então, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui nos comentários de bastidores, que delícia que é estar nessa sala de estar, né? Com tantos estar. A Não gente é? adora. Cada um no seu sofá. Cada um no seu sofá. Então, nós vamos começar a sala de estar. Aí a gente pede, né, que as pessoas fechem o microfone neste momento, que daqui a pouco nós vamos abrir para conversar. Vou pedir a Aline para colocar o nosso primeiro slide de apresentação, para a gente falar quem é que possibilita a gente estar nessa sala de estar online, ao vivo. Então, vamos começar. Essa sala de estar ela faz parte de um projeto que chama Jornada Estar, que ele é um projeto que tem várias entregas, entre eles. Está pedindo para aumentar o som. Será que é o meu, Aline? Vocês estão me escutando bem? Estamos. Tá, então pode ser que seja o da Débora lá, que ela tenha que aumentar o som. Bom, e a Jornada Estar, então, esse projeto, ele tem várias entregas. Uma delas é a sala de estar, mas tem também os textos que vocês já viram lá, a nossa websérie que está sendo lançada, cada semana um episódio. Agora foi lançada a revista, que ficou linda, né? Então, é um projeto, e daqui a pouco vem a formação, daqui a pouco vem o festival. Isso tudo faz parte do Jornada Estar. E a sala de estar, para quem está vindo pela primeira vez, é um encontro de pessoas que já fizeram algum contato com a rede, ou fizeram a nossa formação, e são nossas e nossos ex-alunos, ou participaram de algum evento da rede, se conectou com a rede, e a ideia é trazer para cá temas que nos ajudam a construir a nossa longevidade e que nos ajudam na nossa atuação como lideranças para a longevidade, como profissionais que trabalham com pessoas idosas e com suas famílias. E quem traz esses temas para nós são os nossos estar, que são as pessoas que conectam conosco. Aqui não tem mais professor que deu a formação, não, nós entre nós. Então, todo mundo pode se candidatar a falar de algum tema, que no final da sala de hoje eu vou falar mais sobre isso. E aí, então, é uma realização da Rede Longevidade, né, que vocês já conhecem, mas é uma organização sem fins lucrativos e que tem o propósito de expandir, de fomentar a educação em longevidade para todas as idades, né? Porque todos estamos envelhecendo. E aí, esse projeto a gente conta com patrocínio da Elo, da Livelo, da Unimed BH, da XP e do Instituto Votorantim. E tem também o recurso do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, da Prefeitura de Belo Horizonte, e o apoio da Casa Una, que aqui em Belo Horizonte é onde a gente faz as nossas atividades presenciais. Ok? Então, hoje, pode tirar, Aline? Hoje a gente traz o tema Direitos da Pessoa Idosa, com a Maria Cristina, que é uma star, e que traz esse tema que, para nós, profissionais, lideranças pró-longevidades e pessoas que já têm 60 a mais ou que estão caminhando para lá, o tanto que isso é fundamental, que é conhecer os nossos direitos, né? A Maria Cristina, ela é assistente social e ela tem mestrado em gerontologia perdi minhas anotações, ela fala. Fala, Cristina. PUC São Paulo. Eu ia falar USP, mas sabia que estava errado, pela PUC São Paulo. E aí, gente, nós estamos adotando agora aqui na Rede Longevidade a nossa autodescrição. Então, eu vou fazer minha autodescrição, passo a palavra para a Maria Cristina, ela faz a autodescrição dela, e aí ela pode começar o seu tema, ok? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Paula Chacon, eu sou assistente social, eu faço parte da equipe da Rede Longevidade, tenho especialização em gerontologia, mestrado na área também,
e estou aqui como coordenadora técnica da Rede Longevidade. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou com um batom cor-de-rosa, um colarzinho com pingente lilás, uma blusa cinza da Rede Longevidade, mas que o escudo não aparece, o símbolo não aparece aqui no vídeo, né? E tenho 60 anos. Então, vamos lá agora para Maria Cristina, para a gente conhecer um pouquinho e aprender um pouco mais sobre os direitos da pessoa idosa. Com você, Cristina. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos. Então, deixa eu já fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos bem curtos, pretos, mas com alguns sinais já de uns fiozinhos brancos. Eu tenho 61 anos, tá? Estou também com uma blusa verde, brincos dourados e uso óculos. Ok, e vai falar para nós sobre os direitos da pessoa idosa. Isso, vou aí passar um pouquinho do que eu sei, né? E aí, assim, a questão, na verdade, desse tema, quando nós conversamos, assim, me pareceu muito amplo, né? Uma coisa bastante extensa, porque aí teríamos que pegar vários pontos. Direitos da pessoa idosa. E nesse sentido, eu acabei afunilando um pouco para a questão de proteção, segurança da pessoa idosa, pensando na questão de violência contra a pessoa idosa, né? Que também é muito da minha experiência como profissional. E aí, eu acredito que muitos já ouviram a definição do que seria essa violência, né, de um modo amplo, mas de qualquer forma eu peguei para a gente relembrar também algumas coisas. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, e a Rede Interamericana de Prevenção contra o Abuso da Pessoa Idosa, o que seria a definição dada por eles? É um ato único ou repetido ou omissão que lhe cause dano físico ou aflição e que se produz em qualquer relação na qual exista uma expectativa de confiança. E nesse ponto é que eu queria chamar um pouco a atenção, essa questão de confiança, quer dizer, a pessoa idosa, ela nessa relação, ela tem a expectativa de uma confiança nessa outra pessoa e que muitas vezes, infelizmente, isso não se concretiza, tá? E aí, pensando um pouco assim na trajetória disso, eu só gostaria de mencionar que a questão mesmo da violência contra a pessoa idosa, ela começou muito a ser estudada na relação familiar, né? Então, é no interior da família. Nos anos 70, início dos anos 80, os conceitos aí sim foram surgindo de abuso físico, emocional, sexual, a questão econômica, é que realmente se passou a estudar com mais detalhe, né? E aí eu gostaria de trazer também para vocês onde é que essa ocorrência da violência, em que patamar ela poderia ocorrer, em que situação? E aí chamar um pouco a atenção que existe a violência estrutural,
que é aquela violência que se dá pela própria desigualdade que nós encontramos na sociedade. Então, isso por si só já é uma violência. A questão da pobreza, da miséria, da vulnerabilidade das pessoas. A institucional, que é aquela que a gente pode ver nas instituições de longa permanência, na omissão do próprio Estado em termos de políticas públicas, nos bancos, né, quando a pessoa muitas vezes acaba passando por situações até de discriminação, enfim, um pouco é isso. Então, essa seria a institucional. E a interpessoal, que é onde eu vou realmente me dedicar mais, que é aquela intrafamiliar, que é a violência doméstica. E aí ela se dá por várias maneiras no cotidiano, muitas vezes de uma maneira silenciosa, que a pessoa talvez de imediato não perceba, né? Então, é nessa que eu vou realmente me dedicar. Quais seriam essas violências, então? E segundo a Política Nacional de Redução de Acidentes e Violências do Ministério da Saúde, de 2001, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, que muitas vezes nós não pensamos que existe, mas existe sim. Temos o abandono, a negligência, o abuso financeiro, a autonegligência, né? Então, a própria pessoa, ela não consegue ou não tem mais aquela vontade de se cuidar, então não faz mais sentido. Então a pessoa meio que vai se anulando mesmo, né? Então é a autonegligência. E aí, uma outra que eu acabei colocando, que é o idadismo hoje também, né? O preconceito em relação à idade. E aí, então, eu já tenho 61, hein? E vamos, então, pensando um pouco no que eu já falei, a questão da violência contra a pessoa idosa, e não só, eu acho que é importante a gente pensar também na questão da família, né? Há anos, né? Então, nós tínhamos aquela ideia de uma família extensa, com muitos filhos, na medida do possível, morando perto. Então, a pessoa idosa, ela acabava, por vezes, né? Não todas, lógico, mas normalmente ia envelhecendo ali no seu cotidiano, com essas relações mais estreitas, as trocas de experiência. Mas hoje nós não temos mais essas famílias tão extensas, muito pelo contrário. Temos diversas famílias e pequenas. E além disso tudo, além da família, a mulher também, que antes ficava nesse terreno familiar, cuidando e administrando todas essas questões, ela foi obrigada e também teve o interesse, lógico, eu acho que são as duas coisas, de procurar a sua formação, o seu trabalho. Então, e aí veio a questão da creche também, né? Por conta dessa nova situação que se apresentou. Então, aí veio creche para cuidar das crianças, né? Bom, a questão da violência doméstica à pessoa idosa, ela não é uma questão restrita ao Brasil e a outros países,
questão universal, então nós encontramos aqui no Brasil, nos países ricos, sim, né? Talvez de outras formas, de outras maneiras, mas é universal, tá? E ocorre em todos os níveis sociais, de escolaridade, então não dá para a gente pensar, não, só as famílias mais vulneráveis, né, numa situação econômica mais precária que a gente encontra. Não, não é. Em todos, todos e todos. Eu acredito que nos níveis, né, nas classes mais altas, não sei se isso é verdade, né, é uma hipótese, mas parece que fica mais camuflado, né? Vamos estudar sobre isso. E nessa relação, né, nessa violência doméstica, o que acontece é que existe uma relação de poder, que normalmente, então, a pessoa idosa pode estar mais fragilizada fisicamente ou pela própria situação que se impôs, né? E uma pessoa ali que detém o poder, tá? Aí a questão dessa relação de confiança, né, que eu já mencionei. E os agressores, quem seriam esses possíveis agressores? Bom, normalmente é uma pessoa que já está ali no lar, né? Então, o cônjuge, uma filha, um filho, um neto, uma neta, genros, noras e o próprio cuidador, formal ou informal. Então, assim, é uma gama de possibilidades. E uma outra questão que também pode surgir é a situação da dependência química, né? Ela é bem presente nesses casos, acaba assim ocorrendo, mas não dá simplesmente também para a gente justificar, olha, a pessoa é dependente químico, então vamos entender. Não dá, né? É uma questão, é uma doença, mas também precisamos pensar na pessoa que está sofrendo a violência. E aí, quais seriam, então, os canais para uma possível denúncia, né? Normalmente anônima. Aí a gente pensa no Disque 100, pelas próprias unidades de saúde, né? Pela notificação. Então, a pessoa, de repente, ela é atendida na unidade, chega com hematomas, machucada, né? Então, o profissional tenta entender um pouco o que está acontecendo, existe a suspeita, né? O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que ele fica no território, então, onde a pessoa reside, na proximidade ali, e que pode ser um caminho, né? E o próprio CREAS, que aí sim, que é um centro de referência especializado de assistência social, ele não fica no território, mas já existem algumas divisões dependendo do município, né? E que o CREAS, ele sim tem a responsabilidade de fazer esse acompanhamento das violências. Então, a minha experiência, nós recebíamos a denúncia, fazemos uma primeira visita, tentamos conversar com a pessoa idosa de uma forma mais, né, íntima, restrita ali, só com ele, com ela, e depois envolvendo a família para, assim, eu costumo chamar de uma escuta sensível, né? Porque é diferente.
É diferente sentar com uma pessoa idosa, porque aí tem a questão, olha, as minhas histórias de vida, nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, então você precisa estar realmente, olha, vamos com calma, com tranquilidade, né? E também, lógico, a delegacia da pessoa idosa também pode receber as denúncias, a defensoria, enfim, tem vários canais, tá? E quem pode fazer? Quem normalmente faz? Aí também, pela minha experiência, vizinhos, né? Amigos, familiares, cuidadores e a própria pessoa idosa. A própria pessoa idosa é muito pouco, o que eu lembro assim, é muito difícil. É difícil assumir que a pessoa está sofrendo violência por parte de um filho, que ele cuidou ou não, né? Tem também isso, cada um tem a sua história de vida. Mas, enquanto profissional, você não está lá para julgar. Não é isso. Você precisa tentar fazer uma conversa, entender o que está acontecendo e chegar a alguma mudança positiva, né? Bom, então já falei um pouco de CRAS, Tem 3 minutinhos, tá? Quanto? 3 minutinhos. Ai. Bom, então aí as considerações. Bom, eu acho que assim seria importante o envolvimento dos profissionais na questão dessa temática, porque ainda muita coisa ainda é focada em criança, adolescente, apesar de termos várias legislações, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional, a própria Constituição de 88, mas ainda o caminho é muito longo. E é uma capacitação de profissionais que deve ser contínua, não dá simplesmente, olha, fiz um curso, vamos parar, já está tudo. As coisas. É um processo, né? É uma mudança dia a dia. A questão de incluir nos currículos dos diversos níveis de ensino conteúdo referente ao processo de envelhecimento, que isso não acontece ainda. A ampla conscientização sobre a existência de violência, dos canais de denúncia. Então, falta a mídia colocar muita coisa ainda, o próprio governo. A sala estar, né, que proporciona essa reflexão, essa troca para a gente tentar orientar as pessoas idosas e demais pessoas também, porque nós estamos num processo aí de envelhecimento, né? Participação das pessoas idosas em conselhos, Conselho Municipal de Saúde, Assistência, pessoa idosa, isso ainda a gente vê, mas ainda não é tão presente, acho que ainda falta, né? E tá estourando, né? Eu separei aqui uma coisa que eu acho fundamental, que é a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, da organização da OEA, Organização dos Estados Americanos. Essa convenção, o Brasil teve uma participação muito atuante nisso tudo, mas infelizmente ele ainda não assinou isso. Isso ainda está sendo discutido para quê? Para entrar, na verdade, na nossa ordem jurídica. E essa convenção, ela também trata da questão dos direitos, né? Então, pela última informação que eu tive, ela ainda está no Congresso Nacional paradinha.
né? Então, Repete o nome que eu estou colocando aqui no chat. Convenção Interamericana Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. Tá, Então, obrigada. tá lá no nosso congresso. Então, a gente precisa também dar uma motivada para ver se isso realmente começa, né, é assinado, é ratificado pelo nosso governo, né? E o dia 15/6, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa, né? Que é um momento assim da gente parar também, refletir, discutir, trocar experiências, situações. É um pouco isso, gente. Não sei se eu consegui, não sei se eu me fiz clara. Eu achei ótimo, achei que você se fez clara. Muito obrigada, viu, por ter Eu que agradeço. topado ouvir. Agora nós vamos abrir aqui para o pessoal para fazer comentários, fazer perguntas. Eu estou com tanto aqui para fazer. Mas vamos lá, pessoal. Agora chegou a hora da gente conversar com a Cristina. E entre nós também, né? O que que a gente, as considerações que a gente tem em relação à violência contra a pessoa idosa. Acho que a Cristina traz pontos muito importantes para a gente. Como é que é isso no dia a dia de vocês? Quem é que quer comentar? Diga, Nancy. Abre o microfone. Eu adorei a explanação dela, é isso mesmo, né? E eu realmente concordo, a gente tem que expandir mais, sair um pouco das nossas salas, né? Vamos dizer assim, para ser bem clara e objetiva, e procurar estar mais junto com essas pessoas que não têm recursos, nem de celular, muito menos sabem manusear, né? E informar essas pessoas, porque são exatamente esse público que sofre mais violência praticamente em todas as áreas e segmentos, né? Então, eu até sugeri, no caso da revista, que foi lançada aí esses dias aí para trás, em fazer ela não digital, fazer elas nas bancas de jornais, nos centros de saúde, nas UBSs, enfim, abranger mais esse público que até eles podem ler e ver. E eu pedi uma informação, lê aqui esse pedacinho para mim que eu não entendi, está em letras muito modernas, né? Porque eu convivo assim e já convivi muito tempo com pessoas nesse nível. Então, no mundo urbano, na área urbana, está tudo bem, porque todos sabem mexer com o celular, todo mundo sabe cuidar, enfim. Mas nas áreas rurais e esquecidas, eles não têm essas condições. Sim, Então, sim, é verdade. sobre tudo isso que ela disse, é o que eu gostaria que tivesse uma abrangência maior, né? Sim, Porque é sim, esse sim. público que sofre todas essas violências, porque da cidade tem um ou outro que ajuda, ele pode ele mesmo ir denunciar, ou pode ele mesmo procurar se que alguém cuide melhor dele, né? Mas esses que estão Sim. esquecidos, não. Então, essa é a Obrigada, minha parte. Nancy. Nada. Quer comentar, Cristina? Depois eu passo para a Ana. Não, eu acho que realmente, né? Acho que nos lugares, e não é só nos lugares rurais, pequenas cidades, assim, eu Sim, vejo, eu tenho uma prima que mora no interior e ela comenta, ela fala, nossa, mas aqui não se fala, né? Em questão de exatamente. violência, não é falado, procura orientação, mas assim, ainda fica uma coisa muito não sei se é solto, não organizado, alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente precisa, assim, ir para outras localidades aí. Verdade. Tem que expandir mais, né? Expandir, Expandir, informar e é, englobar, né?
Só queria Porque, completar, Nancy, que sim, você fala da parte impressa, o Estatuto da Pessoa Idosa é impresso, e as mas pessoas não sabe o que é, conhecem. Paula? Paula, dá licença, um momentinho. A revista de vocês, ela traz uma curiosidade, um atrativo. Com certeza. O Estatuto do Idoso, eu participei quando ele foi feito, em 88, e eu acho que tipo uma cartilha, um desenho que tem até alguma interação, fazer um livro como uma revista como se ela fosse didática, aonde ele pode interagir, seja um divertimento para eles, porque tem muitos que nem Aham, televisão tem, né? sim, entendi, Então é entendi. uma sugestão que eu deixei, Aham. inclusive, no meu depoimento a respeito da E que revista. nós, qualquer um de nós, como liderança para a longevidade, nos Sim, espaços que a gente trabalha, a gente pode pegar o estatuto, fazer um resuminho dele, fazer cartilha, né? Mas é isso, exatamente. Nancy. A gente É precisa porque conhecer o estatuto da o pessoa idoso idosa. ele tem que estar com vontade, ele tem que ter curiosidade de ver aquela revista, Sim, porque vai entendi. chamar a atenção de outras coisas. E no Sim. meio sempre vai haver essa informação a respeito de saúde, Aham, aham. dos direitos dele, né? Sim, ok, tá joia. Obrigada, viu? Ana, É muito interessante, Maria, obrigada pela exposição. Esse assunto realmente é um assunto que a gente não está muito acostumado, até porque é naquela tecla que a gente sempre bate. Eu gosto sempre de falar, a educação para a longevidade. Então, é um assunto que a gente também precisa ser educado, porque não é algo muito natural para a gente, né? Os direitos sempre parece que é o direito do outro, não o nosso, né? Aquelas coisas. Uhum. Eu, há um tempo atrás, eu fiz um curso voltado para políticas públicas, onde a pessoa que é muito ativa no meio também, ela ela colocou, até eu tenho esse livro que se chama Manual dos Direitos da Pessoa Idosa. Ai, não dá para ver? Tá. E depois eu boto ali. E aí, esse livro é um livro grosso, é um livro denso em relação aos direitos, mas muito interessante para todos nós que vamos trabalhar com idosos, porque é, é o futuro, que na verdade é o presente, né? O futuro que já é o presente, e que todos nós vamos lidar com isso. Então, Sim. com quem a gente vai lidar, que são as pessoas idosas, a gente tem que saber um mínimo básico para falar dessas questões. Então, é importantíssimo essa colocação aqui desse assunto na sala de estar, porque todos nós aqui estamos envolvidos de alguma forma ou fazem parte, né, já dos 60 a mais. Então, isso é algo que, daí para frente, a gente precisa realmente trazer como algo mais natural para nós, né? As palavras estarem mais naturais, né? Essas questões, eu acho. diga, Cristina, quer comentar? Não, eu concordo. Eu acho que a gente ainda precisa falar muito sobre a questão da violência, né, em relação à pessoa idosa. Exista talvez uma dificuldade, porque é um tema pesado, né? Então, muitas vezes a pessoa ainda não está preparada, né? Mas precisa, né? A gente viu situações na Covid, né? Na época da Covid, assim, de toda a dificuldade mesmo que aconteceu, e, enfim, e que o que eu lembro é que até os casos de violência parece que houve um aumento, né? Porque todo mundo confinado ali. Então, assim, nós precisamos falar mais sobre isso, né? Obrigada, Ana. Mais alguém ou eu posso falar, posso colocar aqui algumas coisas e fazer uma, porque eu quero fazer uma pergunta para a Cristina. Porque, Cristina, você falou dos vários tipos de violência, né? Falou dos canais de denúncia. Eu queria até registrar
que o Disque 100 está sendo reestruturado, Sim. possivelmente com um atendimento mais humanizado, embora ele seja totalmente anônimo, né? Mas eu queria que você falasse para a gente, enquanto pessoas que lidam com pessoas idosas, né, lideranças que trabalham com pessoas idosas, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento, sabe? Que aquilo, sei lá, o que que pode nos chamar a atenção e você falar, opa, aqui deve ter alguma coisa. Olha, difícil, né? Mas eu, assim, durante as visitas, a conversa, né, com a pessoa idosa primeiro, assim, eu acho que é deixar a pessoa muito à vontade e ela sabendo que é uma conversa sigilosa, porque muitos acabam tendo o medo de falar, de se expor também o possível agressor, né? Então, é isso, é tentar deixar isso muito tranquilo. É observar um pouco assim a questão da casa, o agressor, né? O possível agressor se aproxima, como o idoso reage, né? Ou aquela pessoa assim, se ela está presente, porque em algum momento acaba acontecendo também, né? A pessoa é só ela que fala, não deixa falar, né? Então, assim, olha, tá, a gente vai te ouvir, mas agora nós queremos ouvir a outra pessoa, né? E aquela ansiedade de falar. Então, são algumas coisas assim, a própria vestimenta, a roupa, como o idoso tá, né? Então, são coisas assim. E como não ficava numa única visita, então a gente ia percebendo, vendo, olha, mas como tá? Agora, 100% certeza, muitos casos a Só gente se a gente vê, chegava. né, Cristina? Só se a É, gente presenciar, né? é. Assim, algumas denúncias, a gente via que não era bem isso também, né? Era uma dificuldade da própria família, né? Às vezes uma dificuldade financeira, né? E aí, como você vai chegar e falar, olha, mas ele precisa se alimentar, sim, precisa melhorar. A gente fica ali naquela situação tão delicada, né? Mas também tem muito, né? Sim. Então, assim, É, não é uma violência, às vezes uma conversa já melhora tudo, entendeu? E o Estado, né? A questão da presença do Estado, né? O que o Estado também pode auxiliar enquanto políticas, né? sim. Eu acho que você traz aqui pontos importantes, assim, eu acho que os sinais mais sutis que nós, como profissionais, familiares, que a gente precisa estar atento, é o não dito, né? É o que não, é a linguagem não verbal. Então, é o que você disse, são os olhares, às vezes a presença, assim, o cuidador ou o agressor, ele não sai de perto da pessoa idosa quando um profissional está junto, né? Às vezes alguma mudança de comportamento da pessoa idosa, a Ana está lá dando atividade física lá para as idosas dela, às vezes ela percebe, porque nós estamos com essas pessoas com muita frequência, né? E É. ela percebe uma mudança de comportamento. Então, são alguns sinais, assim, marcas no corpo, né? A própria casa, que você disse. E eu queria destacar, sabe, Cristina, que eu acho que é uma coisa que me chama muita atenção na questão da violência, é a gente também ter o cuidado de não achar que tudo é violência. Então, eu quero só reforçar o que você trouxe. Hoje, o maior número de denúncias contra a pessoa, de violência contra a pessoa idosa é negligência, certo? Mas aí eu fico pensando, que negligência? Negligência de quem?
Porque se você pensar, ok, tem família que é negligente mesmo. Sim. Não cuida, tem condição de cuidar e não cuida. Mas tem família que não cuida porque ela não dá conta de cuidar. Ela não tem estrutura para cuidar. O Estado está longe de ajudar, não é? A gente não tem, não é que não tem, a gente tem pouquíssimos centros-dias no nosso país. As ILPIs públicas são mínimas. Nós temos um programa aqui em Belo Horizonte, que é o Maior Cuidado, que está em Belo Horizonte e agora está indo como projeto piloto Salvador e uma cidade aqui perto, que é Contagem, para ver se expande para o país, que é um programa de apoio ao cuidador familiar. E como você disse aqui, muitas vezes o agressor é a pessoa de confiança e que a gente nem vai desconfiar, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa ter cuidado, senão a gente também denuncia tudo, sabe? E assim, Verdade. não está cuidando, tá? Não está cuidando por quê? Ou, às vezes, gente, as pessoas não cuidam do jeito que nós cuidaríamos. Entendeu? Então, muitas vezes a gente vai para uma casa, ou a gente conversa com alguém, com uma família, querendo que eles façam aquilo que nós iríamos fazer. Mas às vezes não vai ser. A cultura é diferente, as relações são diferentes, o modo de viver é diferente. E aquilo, às vezes, não é uma violência. Então, eu acho que são coisas muito importantes que você traz. E aqui no chat, a Ana Maria coloca: às vezes a gente percebe não violência, mas um descuido. Mas acho muito difícil a gente intervir na estrutura familiar. É isso. É difícil, com certeza. Eu lembro assim que nas primeiras visitas, né, aquela coisa de assistente social que está começando, né? Nossa, eu me senti assim, estou invadindo. Porque queira ou não, é um pouco de invasão, né? Então, assim, você precisa ir com muito cuidado para também não ser inconveniente, não deixar a outra pessoa numa situação ruim. É, é difícil, né? Receber a visita, olha, somos da prefeitura, né? Aí já vem, né? Então é difícil, sim. Agora, eu lembrei de algumas situações assim de senhoras, né, que ficaram viúvas, não, desculpe, que viraram cuidadoras, né, do marido, ou então também o marido cuidador, e que aí, pela história de vida, olha como as coisas são, né? Acaba sofrendo algum tipo de violência porque ela ou ele sofreu nessa relação, nesse casamento. Então, agora, né? Olha a dificuldade toda, né, de se trabalhar com isso. Só Né? completando, gente, é porque assim, duas assistentes sociais falando de um tema que a gente adora, né? É assim, uma vai completando a outra. Mas, ô, Ana, eu já vou te passar, tá, Ana Rodrigues? Só completando a resposta da Ana Maria ali. Muitas vezes a gente consegue fazer pelo menos uma reunião familiar e tentar conseguir reorganizar, por exemplo, o cuidado, sabe? Que às vezes você reorganizando o cuidado e dividindo tarefas, você diminui o risco de violência. Às vezes você não muda a estrutura familiar, que isso é difícil mesmo, mas você consegue contribuir para uma reorganização da dinâmica, para que haja menos violência ou que haja mais proteção, sabe? Então, isso eu já consegui algumas vezes na minha prática. Não de mudar de estrutura, chegar no meio reorganizar a termo, dinâmica. né? Uhum. Diga, Ana. Essa questão que você comentou é que eu vou falar a respeito justamente disso. Essas questões das relações familiares, aquela pessoa que trabalha com uma pessoa idosa, independente da profissão ou do nicho, né, o qual trabalha especificamente. Eu sou da área da educação física, faço exercícios, faço avaliação funcional, mas
eu, por exemplo, 2 vezes na semana, no mínimo, eu estou com aquela pessoa. Então, eu estou participando da vida dela, né? E da família num todo. Então, eu tive que me aprofundar na questão de relações familiares na velhice, porque eu lido com isso diretamente. Então, a gente tem que entender que, de fato, a gente não tem que se meter, mas nós temos que intervir, caso seja necessário, e saber intervir é a cereja do bolo, porque a forma como você vai abordar tem que ser algo que não seja agressivo para o outro, né? E que não tome uma responsabilidade para você, que é profissional atuante. Mas, ao mesmo tempo, você está ali a favor do idoso. Você trabalha para o idoso, né? E não, por exemplo, a família que me contratou, um exemplo, que vai querer que eu fique passando tudo que ele fala, porque não é essa a ideia. A intenção é eu trabalhar para o idoso, para melhorar a qualidade de vida dele, né? A forma como ele está nessa velhice. Então, as relações familiares na velhice, quem trabalha com idoso precisa estudar e saber lidar, porque em algum momento isso vai estar presente. E se você não souber como resolver, você vai se recolher ou vai intervir de uma forma errada, né? Então, esse é um pontinho que quem tem o interesse, quem já está, tem que ficar ligado, né? Diga, Cristina, quer comentar, Cristina? Não, é isso mesmo. A gente precisa realmente pontuar algumas coisas, mas com muito cuidado, né? Porque senão soa muito como é uma invasão, é uma obrigação, você está me obrigando, você não conhece minha realidade, na minha casa eu mando. Então, não é uma visita, uma conversa que vai resolver, realmente não. Exato. E E a assim, sua família tem sistemas, né, ô Maria? Então, cada um funciona de um sistema. O meu sistema familiar não é igual ao seu, que não é igual ao da Paula. Quando você exato. entende, você tem que fazer todo. Tem algumas técnicas, né, de fazer, mas assim, a gente tem que saber que tem esse Tem que, permeio. Sim, com certeza. Deixa a Ana Maria falar para a gente ir encerrando essa parte. Fala, Ana. Paula, boa tarde, pessoal. Eu queria falar de uma coisa que aconteceu na minha família com a minha mãe e que eu vejo às vezes acontecer, sabe? Não é violência, mas assim, quando o casal já está mais idoso e necessitando de cuidados, aconteceu, por exemplo, com a minha mãe. O meu padrasto, ele já estava bem debilitado e mamãe já estava com o Alzheimer. Então, ela também necessitando de cuidados, mas fisicamente ela ainda estava bem. Então, estava acontecendo que ela estava cuidando muito dele. Estava para ela pesado, uma sobrecarga, sabe? E aí eu tive que me posicionar muito perante a família, os filhos do meu padrasto. Eu entendia o outro lado deles, porque o meu padrasto queria minha mãe o tempo todo. E aí, mamãe já não queria mais ficar junto dele, sabe? Estava muito pesado para ela. Então, como filha, eu tive que me posicionar e garantir o direito dela de não ficar mais junto dele. Falei, não, eles se separaram temporariamente, assim, só porque um dos filhos levou o meu padrasto para casa dele para cuidar melhor durante um tempo. E minha mãe, como já estava com Alzheimer, ela estranhou demais o ambiente. Então, eu a trouxe de volta. Eu falei, quando ele retornar para a casa deles, ela volta. Só que quando ele retornou, era fazenda, ela falou que não quero ir mais, sabe? E eu tive que me posicionar muito fortemente, dizendo, ela não vai. Se ela não quer ir, gente, ela não vai. Vamos fazer o seguinte: vocês trazem ele, ele passa o dia com ela, vocês pegam a mamãe, leva para passar o dia com ele, mas ela não quer, contra a vontade, ela não vai. E eu, às vezes, sinto que falta alguém para falar isso pelo idoso, sabe? Que assim que está demais para ele, que ele está sobrecarregado nos cuidados, especialmente as mulheres.
que elas estão cuidando dos maridos, quando, na verdade, elas estão precisando de cuidados, né? Com certeza. Esse é um outro tema que a gente tem que trazer aqui, que o É, cuidador familiar, é verdade. do cuidador É, familiar. é verdade, eu vivi bastante isso. Exato. E é claro que isso que você falou aí é uma verdade muito grande, né? Às vezes a pessoa, a outra família, não está cuidando do jeito que eu cuidaria, o que eu cuidei, mas é o jeito daquela família de cuidar, que inclusive aquele idoso foi criado lá, né? Então ele, Exatamente. ele sabe, né? Era É. isso. Obrigada, Ana. Você quer comentar alguma coisa, Cristina? Eu acho que é isso mesmo, né? Aí a questão do Alzheimer aí complica tudo ainda mais, né? Nossa. É porque a pessoa não tem vontade, ela não tem mais autonomia, né? Ela não consegue mais decidir pela própria vida. Aí é importante que alguém intervenha, né? Aí É sim, isso, aí precisa, não tem como, né? sim. Então, e nós não temos praticamente uma política pública. O que Sim, nós temos? é. Existe um vazio aí sobre isso, esses Então, casos. gente, a gente, né, para variar, né, o tempo, mas eu queria, Cristina, até vou pedir licença a você, a gente não combinou isso, mas eu lembrei disso aqui agora, durante essa sala de estar, que a gente falou da violência, mas eu queria falar dois direitos da pessoa idosa que eu acho que é importante vocês saberem, porque quase não se fala neles, tá? Que é toda pessoa, e aí mais idoso, né? A gente vê isso mais nas pessoas idosas, mas toda pessoa que precisar de cuidados de terceiros para as atividades de vida diária, que é comer sozinho, tomar banho sozinho, deitar sozinho, trocar de roupa sozinho, aquele basicão da vida. Se essa pessoa for aposentada por invalidez, ela tem direito a 25% a mais na aposentadoria dela. E isso é só solicitar ao INSS. Claro, provar, né, que ela precisa, que ela é totalmente dependente. E aí, se ela for aposentada por invalidez, ela pode pedir esse acréscimo. Poucas pessoas sabem disso. E o outro direito é o benefício de prestação continuada, que é para as pessoas com 65 anos ou mais. Aí tem uma questão de renda familiar, que a per capita tem que ser de até 1/4 do salário mínimo por pessoa que mora na casa, mas pessoas menores, de 21 anos. Então, quem é idoso, tem 65 anos ou mais, não contribuiu ou não tem o tempo de contribuição suficiente para aposentar, é um caso para a gente pensar no benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo por mês, e a diferença da aposentadoria é que ele não deixa a pensão por morte, né? Se a pessoa morreu, o benefício acaba, na aposentadoria ele fica para o cônjuge, né? Ou para o filho incapaz, e ele não tem 13º. Então, são dois benefícios, são dois direitos que as pessoas nem sempre sabem. E outra coisa, lideranças pró-longevidade, profissionais que trabalham com pessoas idosas. Nós precisamos conhecer o Estatuto da Pessoa Idosa. A gente tem que ler esse estatuto, é chato pra caramba, mas nós temos que dar conta de ler. E nós temos a obrigação de achar formas criativas para passar para o público com quem a gente trabalha. Né? Então, viu, Ana, você que está aí na educação física, tem muitos jogos que você pode inventar com o Estatuto do Idoso, entendeu? Enfim, são coisas que a gente precisa trabalhar, já que nós estamos nos propondo a construir a nossa longevidade, uma sociedade mais humana, né? E trabalhar com a questão dos direitos da pessoa idosa. Então, esse é um tema que não se esgota aqui. Eu acho que a campanha do 15 de junho, que a Cristina fala, nós profissionais, na nossa prática, no nosso consultório, lá na nossa academia, onde a gente estiver, nós podemos fazer menção a esse dia, que é da conscientização contra a violência, né? Da violência contra a pessoa idosa. Isso, gente, é obrigação da gente, né? Que trabalha com esse público.
Então, assim, Cristina, quero te agradecer demais. A gente vai precisar trazer esse tema de novo. Precisamos falar da questão do cuidador familiar, porque é um gerador de violência. A sobrecarga do cuidador gera violência, e aí criminaliza o cuidador, que o coitado está lá cuidando do jeito que dá conta, sobrecarregado, e o povo ainda denuncia ele ainda, né? Então, é um tema que a gente precisa trazer. Então, a gente vai começar a encerrar. Cristina, você quer falar assim 2 minutinhos para dar um tchau desse tema? Gostaria só de agradecer, espero que eu tenha contribuído aí um pouco hoje com vocês. Obrigada. Com certeza contribuiu, né, gente? Com certeza Foi contribuiu. ótimo, muito obrigada Muito mesmo. bom. Muito obrigada. E é um tema que realmente a gente quer deixar ele debaixo do tapete, porque ele é muito complicado. E aí, pessoal, nós queremos dar alguns informes para vocês. Hoje, a gente encerra aquele ciclo de temas do primeiro formulário que a gente mandou para vocês, que a Cristina está aqui, ela preencheu, ela trouxe o tema, Nancy trouxe, várias pessoas trouxeram temas para a gente, e agora nós estamos sem novos temas, olha que delícia, porque agora nós vamos mandar para vocês um novo formulário para vocês preencherem. Nesse formulário, tem várias coisas que a gente está perguntando para vocês, para além da sala de estar, porque a gente está precisando conhecer mais os nossos estar, para a gente, entre aspas, aproveitar mais das habilidades do conhecimento de vocês. E aí lá a gente pede para vocês colocarem qual tema vocês gostariam de trazer na sala de estar, tá? Então, a Aline vai disponibilizar esse link hoje nos grupos, né, Aline? Você quer falar? É sobre o Isso. formulário? Eu também, é isso mesmo. Eu vou enviar a mensagem hoje para vocês com o link do formulário. E como a Paula já falou, lá vai pedir nome de vocês, profissão, idade, então peço que vocês coloquem essas informações lá para a gente ter uma ficha mais completa de vocês, saber o que vocês fazem, até para agregar na nossa sala, né? E colocar lá quais os temas que vocês querem ver nos próximos meses. E queria aproveitar que a Paula está passando todas as orientações e já soltar a avaliação enquanto ela passa as informações para vocês já avaliarem aí no pool, ok? Então, hoje vocês vão avaliar o encontro de hoje, tá? Aqui no pool, tá bom? Ela vai soltar aí, vocês vão preenchendo aquele que vocês já conhecem, né? Aproveitando, os nossos textos estão disponíveis, pode ir avaliando aí e me escutando. Os nossos textos estão disponíveis, leiam lá, tem muito conteúdo bacana. Vocês podem, gente, ficar muito à vontade, vocês fazem parte da rede, vocês podem ficar muito à vontade para sugerir temas para a nossa formação, para os nossos conteúdos, sugiram temas para a gente também, né? Para a gente poder trazer coisas novas na nossa formação e em tudo que a gente produz. Então, acessem os textos. A nossa websérie, ela já está no ar. Toda semana, na quinta-feira, sai um episódio. Já saiu do Vida Inteira, com a abertura da Michele, saiu Vida Soul, e a quinta-feira sai o Vida Saudável, e a gente ainda tem os outros núcleos. Então, acompanhem, divulguem, né? E a nossa revista, que está aí também, que ficou linda, que a Nancy já citou, e fiquem de olho na nossa formação. Parece que em junho nós vamos soltar as inscrições para a nossa formação. Ah, Paula, posso fazer? Eu já fiz, mas posso fazer? Pode, porque são temas diferentes. Então, fiquem atentos, né, à nossa divulgação, mas eu acho que é muito importante vocês estarem ativos conosco como co-elaboradores de conteúdos. Então, vocês vão colocar no formulário o que vocês querem trazer, e no grupo vai dizendo para a gente, olha, a gente podia discutir sobre isso, vocês podiam produzir algo relacionado a esse assunto, porque às vezes são assuntos que vocês ainda não viram na Rede Longevidade. Então, nos ajude a pensar nesses temas também, tá bom?
Bom, fizemos o pool, o Foto? formulário vai ser enviado por link. Foto? Fala, minha companheira. Vamos tirar uma foto de todo mundo? A foto, mas antes, palavrinha no chat. O que vocês estão levando hoje após essa conversa sobre violência contra a pessoa idosa? O que vocês estão levando para casa hoje? Depois a gente posa para a foto, né? Porque a foto tem que ter pose. Quem puder abrir a câmera e dar aquele sorriso. Todo mundo preparado? Sim, eu estou aqui com o sorriso aberto. Então vamos lá. Pronto. Pronto? Bom, tá vendo, né, Cristina? Valeu a pena. As palavras no chat estão maravilhosas, o pool foi maravilhoso. A Nancy está falando informações melhores, como cuidar e saber atinar quando houver violência, muito bacana. Bom, então é isso, pessoal. A gente quer muito que vocês respondam o formulário. Ah, esqueci de mais uma coisa. A próxima sala de estar, em maio, nós não vamos fazer com o tema de vocês. Nós vamos fazer com um tema que a gente viu que vocês estão pedindo muito, que é como acessar e como participar do Conexão 6.0. Muitas pessoas fizeram pergunta no grupo: como que eu posso colocar o que eu faço no Conexão? Como que eu acesso? Como que eu alimento Conexão? Eu Então, tive esse problema também, viu, Paula? Desculpa isso. cortar você. Até falei com a Aline, mas ela disse que me ajudava, mas eu também tive muito ocupada, e eu sei que ela também, e eu senti muita dificuldade, porque eu tenho, né, vontade de participar dessa conexão. Isso, então Nós vamos ter 6.0. como se fosse um aulão tecnológico aí para auxiliar vocês aí. Vai ser feito em tempo real. A gente vai abrir a conexão e explicar para vocês como fazer cada passo a passo aí, tá bom? Tá certo. Muito grata, viu, Aline? Como a gente vai fazer uma aula de como acessar e como que vocês vão mandar para a gente ou colocar lá As informações. as iniciativas de vocês. Porque tem muita gente na rede que faz muita coisa e que não está no Conexão 6.0. Então, nós vamos fazer esta aula, tá bom? Então, aí a aula de vocês, com o próximo STAR, vai ser em junho, tá bom? Beleza? Muito obrigada e até a sala. Aguardem o anúncio da próxima sala de estar. Beijo para todo mundo. Vamos trabalhar este mês com a violência contra a pessoa idosa. Beijão, gente. Lembrando que eu vou colocar lá o Forms lá no grupo agora, viu, gente? Então, quem participou aqui agora, por favor, não deixe de preencher lá o formulário, tá bom? Vou preencher agora, para eu não esquecer. Então, é isso aí. Isso mesmo, muito bem. Obrigadão, gente. Tchau, beijo, eu adorei. Tchau, Boa tchau. semana. Tchau, tchau, Beijo, gente. boa semana para todo mundo. Tchau para todos. Obrigada aí. Muito boa. Obrigada, Valéria.